eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito, e nós vamos continuar o nosso conteúdo. Então, continuação é para vocês pegarem lá no caderno a folhinha que a gente entregou na semana passada, porque a gente vai continuar, tá bom? Foi em forma de apostila, por isso que foram várias folhas. Eu já entreguei o conteúdo todo do quinto ano sobre essa primeira parte do processo eleitoral, tá bom? A gente vai continuar falando sobre as eleições no Brasil, porque entendendo o que aconteceu lá no passado, que a gente vai compreender por que as leis são assim aqui hoje, no presente, né, que seria o futuro daquele passado. E vai ficar mais fácil da gente compreender o que está acontecendo no Brasil, como é que funciona a divisão dos três poderes, porque até a gente chegar na ideia que é usada hoje, e muita coisa aconteceu, tá bom? Vamos lá então. Nós falamos sobre o início da história das eleições no Brasil, que as primeiras eleições aqui no Brasil, o Brasil ainda nem era Brasil, o Brasil era uma colônia de Portugal. Agora a gente vai entrar na parte da história em que o Brasil se torna um país livre, independente, agora não mais colônia. Agora nós éramos um país com soberania. Agora o Brasil manda no Brasil. Isso aconteceu. Vamos lá na aula de história, só um pouquinho. Lá em 1822, no dia 7 de setembro, lá nas margens do rio Ipiranga, aonde gritaram independência ou morte. E aí o Brasil se tornou independente de Portugal, um país à parte, um país livre. Daí, o Brasil, para ser Brasil, como nós estudamos, precisava de quê para existir? Precisava ser constituído, precisava de uma constituição, de uma lei que dissesse que o Brasil agora era Brasil. Só que quem é que faz a Constituição, gente? Quem cria as leis? Quem cria as leis é o poder legislativo. O poder legislativo, como nós estudamos, é formado por senadores e deputados, e eles criam as leis. Agora, o Brasil não era Brasil. O Brasil era uma colônia. Colônia não tem deputado. Colônia não tem senador. Colônia não tem poder legislativo. O Brasil quem era que dominava o Brasil? Era Portugal. Então as leis vinham de Portugal, emprestadas da Espanha, emprestadas da Inglaterra, de quem fosse, era Portugal quem mandava as leis, porque quem mandava era Portugal. Agora o Brasil manda no Brasil. Mas não tem lei. E agora? Como é que a gente faz? Não tem uma Constituição que diz como é que é para fazer a Constituição. E aí? E aí o que acontece? As primeiras leis no Brasil não foram as leis constitucionais, foram as nossas leis eleitorais. Porque através dos representantes do povo eleitos, esses representantes é que criariam a primeira Constituição do Brasil, que foi a Constituição de 1824, 2 anos depois da independência do Brasil. Vamos lá ao texto? Com a independência do Brasil de Portugal, foi elaborada a primeira legislação eleitoral brasileira. Então não foi a primeira Constituição. Sabe aquela história de quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha? É quase isso. Então não foi a Constituição. Primeiro foi a nossa legislação eleitoral, por ordem de Dom Pedro I. Essa lei seria utilizada na eleição da Assembleia Geral Constituinte de 1824. Os períodos colonial e imperial foram marcados pelo chamado voto censitário e por episódios frequentes de fraudes eleitorais. Havia, por exemplo, o voto por procuração e voto censitário era só quem tinha dinheiro. Aí separava as pessoas, quem tinha dinheiro para pagar, quem tinha uma classe, né? Só quem tivesse dinheiro, tivesse fazendo parte dessa classe econômica, é que poderia votar. E aí foi muito marcado
As eleições foram completamente marcadas por fraudes, existindo o voto por procuração. Vou explicar o que é procuração. Primeiro, as fraudes. Fraude como que pode acontecer uma fraude na eleição? Existem várias maneiras, mas a forma mais costumeira seria uma pessoa votar no lugar de outra ou ir e votar várias vezes. Isso é uma fraude. Cada pessoa representa um voto, teria direito a ir lá e usar a sua voz, o seu voto e escolher quem ele escolher quem o representaria lá na Câmara, ou enfim, quem seria o político escolhido ali por ele. Só que nessa época, só nessa época, né? Engraçado. A gente fala que é só nessa época, porque em 2018, em 2019, quando teve eleição aí, a gente, até as últimas eleições, a gente ficou sabendo aí de fraude. Mas enfim, isso não é algo novo. Então, desde as primeiras eleições, desde da primeira legislação eleitoral, já tinha fraude nas eleições. Então, o voto censitário, só quem votava era quem tinha um certo poder econômico, quem tinha dinheiro. E aí, o voto por procuração. Procuração é um documento que existe até hoje. A tia é advogada. Para eu representar algum cliente meu, para eu ir lá, olha, estou aqui representando os interesses do meu cliente. Eu não posso só dizer que sou advogada e estou lá representando. Eu tenho que ter um documento. Esse documento vai estar lá meu cliente. Vamos chamar o meu cliente de João. Aí ele vai dizer lá, eu, João, dou plenos poderes para minha advogada Gabriela me representar no processo, ou enfim, no que ele quiser lá da causa dele. E aí ele me dá esse documento dizendo que eu estou representando, eu estou falando em nome dele. E aí, esse documento que diz que uma pessoa fala em nome da outra é chamado de procuração, tá bom? Então, existia o voto por procuração. Chegava uma pessoa lá com um documento e falava, olha, está aqui a procuração, dando poderes, eu represento essa pessoa e vou votar em nome dela. E assim, uma pessoa votava em nome da outra. Isso não dá muito certo, né, gente? Vamos lá. Continuando lá no texto, pra gente não falar demais e se perder aí no meio, no fio da meada aí dessa história. O que acontecia? No qual o eleitor transferiu seu direito de voto para outra pessoa. Também não existia o título de eleitor, que é o nosso documento de identificação, para mostrar que nós somos nós, né? Que a gente pode votar ali. O título de eleitor, vou mostrar o meu para vocês. Hoje em dia, a gente é mais moderno, a gente pode só baixar o título de eleitor, vai no site do Tribunal Eleitoral Regional, e aí já aparece o seu título digital e você pode mostrar com o celular o seu título. Mas eu tinha mais antiga e eu tenho o título em papel, todo mundo tira o título em papel assim. Ó, aí aqui você assina, aqui vai dizer aonde você vota. Eu não vou segurar aqui porque depois eu vou publicar, esse vídeo vai ficar na internet, então não é bom a gente estar divulgando os dados assim, tá bom? Mas lá na escola, as nossas aulas vão voltar. Aí eu levo, se vocês quiserem olhar, tá? Eu deixo vocês olharem. E aí, no título tem o nome completo. O meu, ele já vem com esse nomezinho aqui, ó, que é identificação biométrica. Ai, não vai aparecer. Vê se aparece. Aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó, que é identificação biométrica. Isso quer dizer que não é mais a digital aqui. O polegar, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Na minha identidade... tirei. Aqui, ó. Na minha identidade, tá vendo aqui? A gente colocava o polegar aqui, com tipo uma graxinha, e aí ficava a marca aqui. E aqui no título de eleitor não tem, tá vendo? Porque já é biométrico. É numa maquinazinha
Tipo o celular, tipo o leitor digital do celular, lá no tribunal eles têm esse leitor e aí vai registrar na máquina. E aí também não suja o dedo, mas aí não tem a marca do dedo mais aqui no título. E aí no dia que você vai votar, você precisa apresentar o título e um documento com foto. Pode ser qualquer documento oficial. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Pode ser a identidade. Tipo, tá aqui a minha identidade. Pode ser, hoje em dia a gente quase não usa identidade. Tem uma identidade nova que vem todos os seus dados na identidade, inclusive o título de eleitor. Ó, pode ser a carteira de motorista. Pode ser, no caso da tia, eu tenho a carteira da OAB. Tá vendo? Pode ser essa carteira aqui, que é o cartãozinho, o cartão da OAB. Ele vem dizendo aqui que ele é um documento válido em todo o território nacional. E pode ser, aquele é o cartão e essa daqui é a carteira. Se eu quiser apresentar essa carteira aqui também pode, porque é um documento válido com foto. E aí eu posso apresentar qualquer um desses documentos para comprovar que sou eu. Mas naquela época não existia isso. Então a pessoa podia pegar a procuração, inclusive, de várias pessoas. E chegar assim, olha, sabe a turma lá do quinto ano A, o quinto ano B? Então eu sou representante de todos eles e estou agora vindo aqui votar em nome de 60 pessoas, tá bom? E aí aquela pessoa tinha direito a 60 votos, porque estava representando todos vocês. Pode isso? Não pode, né? Isso era das formas mais claras de fraude. E aí, vamos lá, continuando o texto pra gente terminar essa parte. Não existia título de eleitor e as pessoas eram identificadas por integrantes da mesa apuradora e por testemunhas. Então, tinham as pessoas ali na mesa e aquelas pessoas identificavam. Ah, você, tá bom, pode votar. E aí a pessoa ia lá, digamos, mudava de roupa, mudava o cabelo. Ah, você é diferente, tá, pode votar. E aí nisso as pessoas votavam várias vezes, não só de enganar quem estava na mesa, mas podia muito bem comprar essa pessoa, porque era a única prova de que aquela pessoa não estava votando mais de uma vez. Eram as testemunhas ali da mesa. Assim, as votações contabilizavam nomes de pessoas mortas, crianças, moradores de outros municípios. Nossa, gente, hoje isso não existe mais no Brasil, né? Oh, Jesus, quem me dera. Olha, depois, tá? Eu vou passar a atividade para vocês depois, tá bom? Mas vocês vão ficar surpresos com essas coisas que aconteciam em 1824, 1822 e hoje, século 21, acontecendo isso. Somente em 1842 foi proibido o voto por procuração. Ixi, gente, foram 20 anos. 20 anos, chegava com a procuração, olha aqui, eu represento, entendeu? A turma toda, então eu tenho direito aqui a 60 votos. Em 1855, o voto distrital também foi vetado, mas essa lei acabou revogada diante da reação negativa da classe política. Outra lei estabeleceu que as autoridades deveriam deixar seus cargos por 6 meses antes do pleito e que deveriam ser eleitos 3 deputados por distrito eleitoral. Então, os votos em 1855 deixaram de ser por distrito, então se tornou ali por estado ou o país todo. E aí os políticos, claro, reclamaram, né? Porque seriam menos cargos para concorrer. Então, essa lei não foi muito bem aceita. Então, voltaram a ter os votos ali por distrito, tendo mais cargos políticos. E aí, uma tentativa de diminuir a pressão em cima do eleitor foi o quê? Tirar os políticos 6 meses antes para diminuir um pouquinho o poder deles de estarem comprando os votos ou de estar pressionando os eleitores.
como tem a figurinha aqui, ó, dele lá, vote em mim, e aí tá ali, ó, o capataz dele ali, o jagunço, como eles diziam naquela época, e aí tá a pessoa pra votar ali, tá fácil dele votar desse jeito, gente. Ele tá com a carinha feliz de quem tá exercendo a cidadania dele, de quem tá ali tendo voz, demonstrando ali a sua vontade. Não tá muito, né, gente? Porque olha a pressão em cima dele ali, ó, pra votar. Era difícil ser eleitor. Isso porque só quem votava naquela época era quem tinha condições. Então vamos lá, atividade. Eu quero que vocês façam uma pesquisa. Pode ser na internet, jornal, ou se vocês ouviram alguma história, eu quero que vocês escrevam para mim uma historinha aí que vocês tenham ouvido ou pesquisado, tá bom? Sobre fraudes eleitorais. Pode ser em qualquer ano, a partir de 1988, porque eu quero só dentro da nossa Constituição, tá bom? Da Constituição que tá valendo hoje. A de 1824 era a nossa Constituição também, mas ela não vale mais. Então, a nossa Constituição que vale hoje é a de 1988. Então, de 1988 para cá, qualquer notícia de fraude eleitoral tá valendo. Gente, saiu muita coisa no Instagram, no Facebook, do pessoal gravando que foi para votar e já tinham assinado no lugar deles. Então, alguém já tinha votado por eles. Bem parecido com o que a gente leu agora, né? De 1822. Gente votando 2 vezes, gente votando no lugar de gente que já morreu, votando no lugar de criança que não podia votar, gente de outros municípios. Gente, olha, tem história do pessoal na Argentina, no Paraguai, recebendo benefícios do governo e aí vinham aqui no Brasil para votar como se fosse brasileiro, como se vivesse aqui. Isso é fraude. Então são alguns exemplos. Se vocês encontrarem histórias parecidas com essa ou histórias que vocês ouviram falar, desde que esteja a partir do ano de 1988, qualquer história, de lá pra cá, uma história só, tá bom? Não precisa nem muita coisa não, vai ser facinho de vocês encontrarem, pra vergonha nossa, pra desespero nosso. E anotem essa historinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando você vota, ó, é importante guardar isso daqui. Quando você vota, você assina lá o seu nome, aí você vai lá, vota, e aí eles te dão um comprovante de votação, assim, ó. Esse daqui é que eu votei no primeiro turno de 2014, tem o outro aqui, o segundo turno, primeiro e segundo turno de 2014, primeiro e segundo turno de 2018, porque a tia não é tão velha assim, eu só votei em 2 eleições. Tá bom. E é isso. Notícia boa, as nossas aulas vão voltar de forma híbrida. Híbrido significa que vai ser de 2 formas, tá bom? Então vou continuar tendo aula assim online, mas vai ter aula presencial, vai ser conforme a segurança de vocês. A gente vai dar mais detalhes depois, tá bom? A gente vai pro treinamento, mas vai ser ótimo, porque na medida do possível eu vou ver as carinhas de vocês de novo. E um beijo! Até a próxima aula. Eu vou colocar na descrição do vídeo a atividade lá escrita bonitinho pra vocês, tá bom? Pra ficar mais simples. E até a próxima aula. Até!